Bom, agora a gente primeiro vai assistir um vídeo sobre o que são estratificações sociais. Importante prestar atenção porque tem relação com os vídeos que nós vamos assistir. São dois vídeos, eles têm relação direta ah, com as tarefas da aula de hoje, ok? Então vamos assistir esse vídeo primeiro juntos e depois eu faço o comentário. Olá, sou a professora Dayana e a aula é o que são estratificações sociais? Estratificações, que palavrinha é essa, né, gente? Mas nessa aula eu tenho certeza que vocês irão compreender bem o que significa. Bom, me acompanhem aqui. Já começamos com este gráfico. Olhem que gráfico lindo. Além disso, estamos notando... Percebam que aqui no canto que ela já está mostrando o gráfico igual a gente viu na apostila. Que as ciências, elas se conversam, não é mesmo? Estamos aqui com um gráfico que retrata a matemática, a estatística, a geografia. A sociologia, ela tem muito a ver com a estatística, com a geografia e a matemática. Por quê? Porque ela é uma ciência e é uma ciência que ela nos traz dados. Então me acompanhem aqui. Quando falamos de estratificações, o que quer dizer isso? Bom, neste gráfico, vocês estão vendo que ele está em pedacinhos, não é mesmo? Então, cada pedacinho que está aqui é um extrato social. Mas por que estratos, professora? Sabem o porquê? Porque normalmente nós, enquanto seres humanos, nós gostamos muito de quê? De hierarquizar, hierarquização. O que seria isso? Superioridade e inferioridade. E na sociologia, nós estudamos esses estratos e principalmente como que se dá a mobilidade social. Quais as posições sociais que as pessoas se encontram. Por isso que nós temos aqui status que tem relação com essa estratificação. Como, por exemplo, cada pedacinho desses eu darei uma letra. Então, A, B, C, D ou E. Me acompanhe aqui, por favor. Então, a mobilidade é o quê? A maneira que os seres humanos estão se mexendo de um lado para outro, para cima ou para baixo, de maneira vertical ou de maneira horizontal. Então, é o seguinte, eu vou pegar este pedacinho aqui, este extrato, que seria o C. Então, a pessoa, ela está nessa classe social C e ela tem uma religião. Mas ela está lendo muito, está meio, um pouquinho não está gostando muito não da religião a qual ela está e ela resolve mudar de religião. Ela, então, ela continua ainda nesse mesmo pedacinho. A mudança dela não foi vertical, foi o quê? Horizontal. Então, esta mobilidade é uma mobilidade horizontal. Não mudou a sua condição dentro dessa pirâmide, a posição social dela não altera, ela continua no mesmo lugar. Um outro exemplo, gente, é o seguinte, tu gostas muito de um partido político, te identificas, nossa, esse partido é minha vida, mas de repente tu começas a não gostar tanto e decides trocar de partido. A mesma situação, tu não estás te mobilizando verticalmente e sim horizontalmente. Beleza? Agora iremos entender a mobilidade vertical. Então é o seguinte, estamos aqui neste pedacinho E, na classe social E. E aí tu ganhas na Mega Sena. Nossa, todo felizão que tu estás, beleza. Ganhastes na Mega Sena, então tu vais ascender, tu vais ter uma mobilidade vertical. Tu chegastes aqui, na classe A. Então tem uma mudança brusca, tu saíste de E até a classe A. Então, isso significa uma mobilidade vertical. Um outro exemplo, temos aqui, né, a população negra, uma mulher negra, que também ascendeu verticalmente para a classe A. Ela trocou de emprego, conseguiu uma boa remuneração, muito abastada, e ela trocou de posição social, foi parar aqui na classe A. Aí pergunto para vocês, esta mulher negra, ela irá sofrer racismo se ela teve uma mobilidade social, se o status dela mudou, né? Vocês acham o quê? Que ela vai sofrer racismo ou não? Posso afirmar para vocês que sim. Porque sim, gente, o racismo não tem a ver com posição social. O racismo tem a ver com a cor da pele.
Então, esta mulher negra, ela continua sendo uma mulher negra. Então, por isso, ela irá sofrer racismo da mesma maneira. E é muito importante entendermos isso, que o racismo, ele não é posições sociais, não está relacionado às posições sociais. Ele está relacionado com a raça, com a etnia, com a cor da pele. Beleza? Para compreendermos um pouco mais estratificações sociais, nós temos vários tipos de estratificações. Melhor falando, tivemos vários tipos no decorrer da história, como, por exemplo, a sociedade em castas, sociedade indiana, a sociedade em estamentos ou ordens, a sociedade feudal, a sociedade por classes, que remete, neste momento, no sistema capitalista o qual nós vivemos. Quando eu falo numa sociedade em castas, e eu trago a Índia, infelizmente, tem uma estratificação social muito rígida, que não há esta mobilidade vertical. Por quê? Eu vou trazer para vocês o topo e a base. No topo, nós temos aqui a classe pura, porque quando falamos em castas, é relação com pureza. Então, o E seriam os impuros. Olhem que apavorante que é a hierarquização que existe entre as pessoas, os status sociais e as posições sociais as quais elas ocupam. Vão aqui comigo. Aí nós temos... Tem uma questão importante, né? Que ela diz que a pessoa vai sofrer racismo independente do extrato social que tiver. É totalmente verdade. E reforçando que, ainda assim, por conta do racismo, a maior parte das pessoas negras estão lá na base do triângulo, ou seja, já não recebendo os recursos que deveria receber adequadamente. Temos a sociedade em estamentos ou ordens, e aí nos traz a sociedade feudal, que nós tínhamos lá o clero, a nobreza. Peraí, não está fazendo assim, né, gente? Nós temos esse gráfico maravilhoso aqui. Então, nós tínhamos, né, o clero, nobreza e os servos. Havia mobilidade neste período? Não. Muito difícil também. E aí nós temos aqui a sociedade por classes, no sistema capitalista. Nesse sistema capitalista, a mobilidade, olhe, até pode-se ter mobilidade social. Muitas vezes acontece também. Me acompanhem aqui. Eu trouxe para vocês falando da mobilidade e estratificação no Brasil. Então, o nosso país, ele passa sim, passa e está passando ainda por mobilidades sociais. Mas como? A partir de projetos, a partir de um Estado que possibilite que a população tenha uma mobilidade social. Então, nós temos aqui a CLT e a industrialização lá no governo Getúlio Vargas. Nós temos também, na década de 70, o tal do milagre econômico. E nós temos também, de 2002 a 2010, a ascensão da classe média. Beleza, meus amados? Então, é muito importante vocês entenderem esta mobilidade social. Então, nessa aula, nós vimos o que são estratificações sociais, hierarquização, status, este gráfico da mobilidade. Vimos também sociedade em castas, sociedade em estamento ou ordens, sociedade por classes, mobilidade e estratificação social no Brasil. Então é isso, tirem uma foto desse quadro lindíssimo e até a nossa próxima. Bom, agora a gente vai assistir um outro vídeo e eu quero que vocês façam na tarefa uma análise do porquê desse fato dito no vídeo, né? Tentem explicar o porquê do raciocínio deste cidadão que fala essas questões no vídeo. Eu não vou falar muito para não influenciar vocês, ok? Só que falem através do que vocês entenderam da aula até aqui, tá bom?